tanto por aqui quanto no meu perfil de teacher, que eu tinha, né, o Coffee with English, que eu fazia toda quarta-feira, meio-dia, no meu perfil de teacher, e eu fazia para captar alunos, e assim que eu consegui captar um número X, parei de fazer, né? Porque isso é o que eu queria, inclusive, começar falando. Como é importante a gente ter metas quando a gente tem o nosso próprio negócio. Porque no momento em que a gente estabelece uma meta, a gente se organiza, faz tudo o que tem que fazer para a gente alcançar aquela meta, e depois que a gente alcança, a gente faz uma nova meta, repensa, recoloca, ajusta como é que eu posso dizer? A gente ajusta alguns mecanismos que já funcionaram, algumas ferramentas que a gente viu que dá para melhorar, e depois a gente faz de novo até alcançar a meta de novo. Então, é muito importante quando a gente decide ser autônomo, né, empresário praticamente, ter isso em mente, que a gente vai estar em constante evolução, ou seja, não tem um ponto final, tem uma meta que é alcançada e daí a gente coloca uma nova meta, mesmo que a meta seja seguir do jeito que está, isso também é uma meta, tá? Que inclusive foi uma meta que eu consegui alcançar conforme eu estava andando, né? Eu consegui alcançar, que era conseguir faturar 10 mil reais como prof autônoma. No momento em que eu alcancei essa meta, eu fiquei nela um tempo, parei de postar, consegui me manter nela, e depois eu comecei a pensar, tá bem, como é que eu posso fazer para continuar crescendo e sem me desgastar tanto, porque era uma época que eu estava dando muitas aulas, eu estava bem cansada, minha rotina estava bem puxada, eu dava aula de segunda a sábado, então, e aí foi que eu decidi contratar profs parceiras, enfim, uma nova fase. Olá, seja muito bem-vindo. Vi que entrou alguém aqui. Como estamos pelo YouTube, não consigo ver quem é, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E foi pensando nisso que eu decidi fazer também essa live aqui para a gente falar um pouquinho sobre captação de alunos, no sentido de conseguir visualizar a página, né? Só que antes da gente fazer uma captação de qualquer forma, de qualquer jeito, só para captar, só para ver se funciona, é muito importante isso da meta, tá? Então a gente estabelece uma meta, quero captar 5 alunos novos esse mês. Beleza. O que eu preciso fazer para isso? Com quantas pessoas eu preciso conversar? Quantos leads eu preciso qualificar para a gente conseguir chegar nesse ponto de captar 5 alunos novos? E aí, depois que a gente capta, a gente fica uma semana ok, testando, vendo se funciona, e depois a gente pensa em alguma forma, agora 2 alunos vão sair, quero captar mais 2 alunos novos, beleza. Quais foram as estratégias que deram certo, quais foram as que não deram, e a gente vai seguindo assim. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, vou estar respondendo. E para quem não puder participar, também vou deixar a live gravada. E se tu quiser mais lives, também pode me mandar mensagem ou colocar nos comentários. Eu sou uma pessoa que eu sou bastante envergonhada nas redes sociais, por mais que não pareça, eu tenho bastante vergonha de interagir com as pessoas. Então eu tenho um pouco de vergonha de comentar, de interagir muito, assim. Então a pessoa às vezes fala, deixa coisa nos comentários, eu fico tipo, eu envio na DM, né? Eu fico um pouquinho mais no off. Então, se tu quiser que eu faça mais lives de algum tópico específico, pode deixar nos comentários, ou se tu preferir me mandar na DM também, vou estar aceitando, como tu se sentir mais confortável. E vamos começar falando, então, né? Depois das metas, depois que a gente estabelece uma meta, o que a gente precisa fazer? Depois que a gente tem a meta, né? De quero captar tantos alunos novos por tananã, a gente vai lá e continua conversando com a pessoa. Mas antes de fazer tudo isso, né, antes de encontrar aonde que estão a maioria dos meus alunos, onde que eu consigo encontrar a maioria dos participantes, né, das aulas, indicação, onde estão, se eles estão mesmo no Instagram, se eles estão em grupos do Face, se eles estão em grupos do WhatsApp, né, se eles estão na sala de aula de algum outro aluno meu, e daí ele vai me indicando, e daí a gente vai conseguindo mais alunos lá. Antes disso, a gente precisa pensar em um ponto, tá? Que foi o ponto que eu refleti hoje de manhã e que me fez ter essa ideia de trazer aqui na live. Como eu tinha comentado nos meus stories, tem uma moça que eu sigo, a Gabriela, e ela fala bastante sobre venda com honestidade. Eu acho muito legal, sou super adepta. Eu sempre trabalhei assim,
tanto nas vendas com as aulas, quanto nas vendas como produtora da mentoria, né? Eu sempre trago a verdade. Eu já falei num Reels, inclusive, que eu já não vendia mentoria para vários professores, porque eu vi que não se enquadrava no momento deles, e percebi também que estava sendo um erro meu. Eu vou até tirar o óculos, que acho que está fazendo reflexo. Que eu percebi que podia ser também um erro meu de não estar sendo muito clara nos meus posts. E daí o que eu fiz? Eu resolvi começar a redirecionar. Então é muito importante que o teacher autônomo ele esteja sempre em contato com isso, de entender que muitas vezes, quando a gente está tentando vender um produto e a pessoa que chega não é qualificada, quase sempre, talvez o problema esteja sendo na nossa entrega, em como a gente está compartilhando o nosso produto. Será que eu estou compartilhando certo? Que eu estou vendendo aulas de inglês para um público X, mas está chegando o público Y. Talvez eu não esteja sendo clara que eu estou conversando com o público X. Talvez o meu foco de aula seja para brasileiras que moram no exterior, mas nos meus posts eles têm muito design infantil, então não está chegando o público certo, porque parece que eu estou falando com o público que não é o que está coerente com a minha narrativa. Então é muito importante ter isso em mente, que talvez a gente precise reestruturar toda uma forma de compartilhar, toda uma estrutura interna antes de começar a compartilhar mais. E tem uma coisa que a Gabriela fala nos posts dela, que eu tô acompanhando bastante, assim, ó, tá sendo uma girada de chave, eu já tô pensando, assim, quais produtos que eu vou adquirir dela, que é a gente precisa vender com verdade, né? Então, quando a gente é verdadeiro, quando a gente é honesto, a gente consegue vender com muito mais facilidade, porque a gente não tá tentando convencer alguém de comprar um produto nosso. A gente tá... Ó, quem quer participar da live? Vem, filho. A gente não está tentando convencer uma pessoa de comprar a nossa aula. A gente está tentando mostrar para aquela pessoa o potencial que a nossa aula vai ter na vida dela se ela adquirir. Ela vai conseguir conversar em outras línguas, ela vai conseguir um emprego num outro lugar. Então, tudo isso é importante da gente deixar bem claro na nossa fala também, na nossa narrativa. Só que uma coisa que eu percebo muito de professores de inglês é que a gente, na faculdade, não aprende a fazer isso, a gente não aprende a comunicação. Na faculdade, a gente não aprende a se valorizar e, às vezes, é um pouquinho pelo contrário, né? A gente aprende como a profissão é desvalorizada. Então, tudo isso influencia na hora da gente vender. Como que eu vou vender para uma pessoa um produto que eu acredito que lá no fundo eu sei que é bom, que é minha aula, que é uma hora comigo, onde eu vou estar tirando dúvida, onde eu vou estar explicando o conteúdo, onde eu vou estar facilitando para aquela pessoa a caminhada dela até o objetivo, se eu não acredito que o meu produto pode fazer isso. Mas na hora de falar, na hora de vender, eu não transmito essa confiança para a pessoa. Então, pode ser que no fundo tu acredite que a tua aula pode sim mudar o futuro daquela pessoa, que ela vai ter, só que talvez tu não acredite que a tua aula faça isso. Tu acredita que o inglês realmente move montanhas, que as pessoas que têm inglês no currículo, elas realmente conseguem mais oportunidades profissionais, mas talvez tu não acredite que a tua aula possa fazer isso. Mas o teu diferencial é que tu já teve alguma experiência, tu já teve algum aluno que teve uma experiência, tu tem sim alguma bagagem que vai ser relevante para aquele aluno, que vai comprar a tua hora-aula, que vai escolher tu em meio a vários profissionais. Então, é muito importante que a gente tenha isso, né? Porque a gente acredita que o autodesenvolvimento é importante. Eu acho que tu, como professora de inglês, acredita nisso, porque tu transforma a vida das pessoas através do inglês. E tu influencia pessoas com o inglês. Tu sabe que isso pode mudar a vida de uma pessoa, tanto o inglês quanto a habilidade de se comunicar, que a pessoa aprende nas aulas também em outro idioma, a pessoa se expressa em outro idioma, isso tudo influencia positivamente na vida das pessoas, e tu acredita nisso, senão tu não seria professora de inglês. Só que como que tu espera que o teu aluno invista em ti e que ele invista no próprio futuro dele se nem tu investe em ti mesma? Se nem tu investe em descobrir novas
possibilidades em conseguir enxergar a vida de uma nova forma, em realmente se valorizar. Se tu percebe que a tua dificuldade é em prospecção de alunos, captação de alunos, não consegue vender, por que tu não investe em... Nem tô falando de dinheiro aqui, tá? Tô falando de investir o teu tempo em consumir conteúdos gratuitos que já estão na internet, que falam sobre isso. Né? Uma coisa que eu já fiz também, eu digo isso como uma pessoa que leio bastante, ouço muito audiobook e muito podcast que são relacionados a essa área que na faculdade eu não tive contato. Já tinha algumas visões com relação a isso na época que eu era cabeleireira, exatamente por isso, né? Como que eu podia vender um pouquinho mais, como que eu podia conseguir novos clientes, né? Eu estava numa fase onde eu pagava a minha faculdade com o meu trabalho de cabeleireira. Então, eu queria conseguir ter uma qualidade melhor na faculdade, então eu trabalhava mais como cabeleireira. E aí eu tinha me prometido que eu ia parar de trabalhar como cabeleireira quando eu conseguisse um trabalho na minha área, independentemente de quanto eu ganhasse. E aí eu comecei a ser bolsista e comecei a conciliar os dois, porque realmente bolsista eu ganhava R$400 por mês, e aí não tinha mais como. E depois, quando eu consegui, então, um emprego no cursinho, que eu ganhava de R$25 a hora, e para mim estava, olha, de 400 por mês, trabalhando umas 5 horas por dia, para R$25 por hora, foi um salto. Então, eu já ganhava ali um salário mínimo. Fiquei muito feliz. E depois disso, eu comecei a me questionar aonde que eu quero chegar com isso, né? Será que eu realmente vou precisar fazer mestrado, doutorado, para conseguir ser valorizada do jeito que eu quero? Comecei a me questionar, e aí eu comecei a chegar na conclusão de que eu talvez não precisasse, mas eu queria sim continuar me especializando. Tanto é que depois da graduação eu fiz 2 pós, e até hoje eu continuo fazendo cursos. Fiz um curso com a Miss Jessie Days, aquela ali do Instagram, um curso de pronúncia. Estou fazendo um curso de inglês avançado com o Sérgio. Estou sempre em movimento. Também consumo muito conteúdo, principalmente gratuito, porque eu sei que essa área de autoaprimoramento, ela é um pouquinho mais... a gente acaba investindo um pouquinho mais de dinheiro. Eu não... eu consumo muito conteúdo gratuito sobre isso, então, né? Porque, enfim, até a gente sentir confiança em um profissional que dá um curso sobre isso, eu sei que leva um tempo. Mas, enfim, continuo me profissionalizando nessa área, porque os meus alunos, eles percebem. Desde que eu comecei, né, como professora autônoma, e eles veem, eu paguei uma empresa para fazer o meu logo de Teacher Thaís. Até agora não tenho nenhum... Não tô com a minha canequinha do Teacher Thaís. Mas os alunos perceberam. Quando eu criei a logo da Hype, né, da minha capinha, os alunos também perceberam, e eles ficam, nossa, que legal, nossa, bem... Tá se profissionalizando, o teacher tá crescendo, muito sucesso. Então, eles percebem quando a gente tá evoluindo. Então, só que isso só se deu porque eu decidi investir o meu tempo, o tempo que eu estou, por exemplo, na academia, que eu podia estar ouvindo música, eu escuto podcast de autodesenvolvimento para me estimular também, porque eu não tive esse estímulo nem na minha família e nem na faculdade. Eu não tive esse contato com mente de crescimento. Tanto que é uma coisa que às vezes até me dá ansiedade, né? E pode ser que tu, como teacher, também passe por isso, de se comparar e tudo mais. Só que quando a gente percebe que não é sobre se comparar, e sim sobre reconhecer onde tu está no momento e como que tu pode dar um passo para frente na tua história, o jogo muda. Porque tu percebe como a tua narrativa está evoluindo. E isso acaba refletindo também nos teus alunos. Então, quando a gente vai fazer uma venda e a gente sabe que quando nós consumimos esse conteúdo... O que foi, meu Deus? Quando nós consumimos conteúdos que são de autoaprimoramento, autodesenvolvimento, autoconhecimento, e a gente decide investir nisso,
os nossos alunos, eles acabam também percebendo que nós fazemos isso, então eles também querem continuar fazendo. É assim que a gente acaba influenciando positivamente, sendo um bom exemplo, né? Não parando de estudar. Claro, se organizando, né? A gente não precisa fazer tudo também de uma vez, mas entender qual é a prioridade no momento, aonde que eu me encontro agora, na minha vida profissional. E como que eu posso fazer para que os meus alunos consigam enxergar também dessa forma. Então, a gente precisa usar, sim, o nosso tempo e o nosso dinheiro ao nosso favor e para que os alunos percebam que o investimento que eles estão fazendo nas aulas dele, o dinheiro que está vindo para mim, do meu aluno para mim, está sendo bem investido. Eu utilizo esse dinheiro tanto para me aprimorar, para entregar aulas melhores, quanto para aprimorar o meu negócio. E está tudo bem, é sobre isso. Então, eu acho, sim, que é muito importante que o professor siga em constante conhecimento, porque uma das coisas que eu percebo da captação não é que o professor não vende com verdade, é que o professor acredita que a verdade dele é que a aula dele é substituível, que a aula dele não é tão importante, que a aula dele podia ser dada por uma pessoa muito mais formada, muito mais conhecida. Só que o próprio professor pode se tornar essa pessoa. Ele só precisa investir em si mesmo, seja consumindo conteúdos gratuitos como esse, seja... obrigada pelo like. Seja se aprimorando, seja fazendo cursos gratuitos pelo IFE, ou consumindo conteúdos, né? Escolhendo um mentor com o qual se identifica, percebendo, por exemplo, preciso de aprender agora, o meu foco é entender um pouquinho mais sobre como que eu posso utilizar o Canva para melhorar os meus posts, como que eu posso melhorar a minha vida profissional através de captação de novos alunos, quero aprender a montar turma, como que eu posso fazer isso? Então, no momento em que a gente decide o nosso próximo passo e a gente vai atrás da resposta para aquilo, a gente acaba evoluindo, o nosso aluno percebe, nós mostramos um pouco mais de profissionalismo também, e assim a gente vai evoluindo. Então, não tem como a gente captar alunos só isso. Tem toda uma lógica por trás, e não é difícil quando a gente entende. Não é uma coisa impossível. Do mesmo jeito que para um aluno A0 parece impossível aprender inglês, para nós, professores mirins no online, parece completamente impossível a gente aprender tudo isso. Mas olha, não é. Tá? E eu digo isso como uma pessoa que também, eu comecei do zero, eu não sabia inglês, eu aprendi inglês. Eu não sabia nada sobre empreendedorismo, eu aprendi sobre, hoje em dia eu me sinto muito confortável falando sobre. Já não é mais um tabu, não é mais uma coisa que eu sinto vergonha, que eu sinto que eu preciso aprender muita coisa ainda. Eu acho que com o que eu já tenho, eu já consigo compartilhar com outros teachers para que eles consigam também perceber a importância disso. Né, de como é importante a gente se ver nesse papel de empreendedor. E quando eu comecei a contratar profs parceiros também, eu recebi muitos parabéns dos meus alunos, eu senti muito medo, mas eu resolvi fazer igual, eu resolvi investir nisso da mesma maneira, então a gente acaba dando um passo maior que a perna, sim, mas às vezes é importante a gente fazer isso. Porque se a gente fica só na nossa zona de conforto também, só vai um pouquinho... Claro, eu nunca diria para um professor autônomo que está conciliando as aulas online com, por exemplo, um colégio... Obrigada pelos likes. Eu nunca diria para o professor largar o colégio e focar 100% nas aulas online. Mesmo que ele se sinta inseguro. Jamais falaria uma coisa dessas. Eu sou muito adepta a se desenvolver dentro de uma realidade. Mas é importante também a gente não parar por aí, né? Não parar nessa zona de conforto. Eu sou prof de colégio e autônoma, e é isso. Se a gente tem esse sonho de eu quero sim viver só de aulas particulares, sim, vai ficar gravada, Simone. Ai, que bom que tu tá aqui. Eu vou deixar ela gravada, depois eu compartilho a gravação ali no Instagram. É muito importante que a gente consiga entender
o momento em que nós estamos também... não consigo fazer o coração por causa do SAS. É muito importante que a gente entenda o momento em que nós estamos e como que eu posso fazer para ir além aonde eu estou agora. Sabe, isso é uma coisa, inclusive, que eu... quando eu comecei também esse perfil da mentoria para os teachers, foi uma grande questão, porque eu não me sentia tão pronta, assim, para ensinar os teachers a se profissionalizarem. Só que, ao mesmo tempo, eu via que eu tinha algumas respostas para várias perguntas de professores. Então, eu foquei em fazer essa mentoria para professores que estão iniciando. Só que, hoje em dia, depois de continuar me profissionalizando cada vez mais e consumindo conteúdos de outros teachers que tinham mais conhecimento que eu, que estavam em lugares onde eu gostaria de estar e ter conhecimentos que eu gostaria de ter, né? Eu via o outro professor que ele sabia, ele dominava o Notion, ele dominava alguma plataforma que eu queria dominar, eu ia lá, eu aprendia como é que fazia. Então, essa ambição de querer aprender mais e ser curiosa, querer aprender, entender como funciona, que nem os nossos alunos têm no inglês, né? Mas por que é you are e não you, isso é só uma pessoa? Quando algum aluno me fala uma pergunta que eu não sei em aula, eu vou ali, eu pesquiso com ele, eu mostro, porque muitas vezes eu também não sei, eu acabo aprendendo também. Então, quando a gente está nessa vibe de entender como que a gente pode fazer, o que eu preciso, qual é o próximo passo, eu quero captar novos alunos, mas como que eu faço isso? Eu preciso estabelecer uma meta, mas o que é uma meta realista no meu contexto atual, no meu cenário atual de ensino remoto? A gente acaba colocando metas realistas, fazíveis, né? Que eu gosto de dizer, uma coisa que dá para fazer, doable things. A gente acaba conseguindo enxergar um além muito positivo, muito tranquilo e que vão... E que vai se tornar possível que eu caminhe naquela direção. Eu não... Claro, a gente vai sentir medo, né? Porque é uma coisa nova. Então, criar uma meta. Tá, mas que meta que eu crio? Eu quero um aluno novo por mês. Será que isso é uma meta muito pequena? Será que eu consigo mais? Talvez é uma meta boa de começar, mas é que a gente tem que analisar todo o cenário. Foi por isso que, inclusive, eu criei a mentoria, para poder ajudar os profs a enxergar o cenário. A mentoria ela nunca foi feita pensada em fazer em grupo, sabe? Eu sempre pensei em fazer a mentoria individual exatamente para eu conseguir ajudar o teacher nesse primeiro momento dele a como que ele pode enxergar o negócio dele como um negócio e não só como aulas autônomas para gerar renda extra. E depois fazer alguma outra coisa além para ser renda extra, porque eu gosto bastante de ter esse pensamento, né? Eu tenho a minha renda principal, que são as aulas na Hype, e eu tenho a minha renda extra, que é a mentoria. Enfim, né? Sempre tem um plano B. Eu acho bem importante ter. Eu trabalho com isso porque me dá uma segurança mental também e emocional, e muitas vezes o teacher, ele começa desse mesmo jeito. Ele tem a escola como plano A, como a renda principal, e aí as aulas particulares como a renda extra. Depois ele começa a perceber que ele pode ganhar mais com as aulas particulares do que com as aulas no colégio. Então ele pula, né? Ele consegue, no mês que ele ganha mais com as aulas particulares do que com o colégio, ele sai do colégio e começa daí a investir nisso, né? Porque ele começa a pensar, poxa, se eu investindo 3 horas por dia, que é o que eu consigo nas aulas particulares, estou conseguindo ganhar mais do que no colégio, talvez eu deva conseguir dar um jeito de investir mais aqui também. Então, ele vai lá e ele começa a investir mais no colégio também. Nas aulas particulares. Daí, depois, ele vai descobrindo outras formas de conseguir mais renda. Depois que ele consegue se organizar, criar ali a sua base, né, de, por exemplo, ganhar R$5.000 com aulas particulares, depois que ele consegue manter isso por um tempo, ele começa a pensar, tá, e agora? Já tá muito fácil, o que eu consigo fazer agora? E aí a gente vai vendo, captar novos alunos, tá, como é que faz isso? E aí que o teacher começa a investir em outras plataformas, em outras ferramentas para autodesenvolvimento. Agora que eu já sei captar alunos, que eu já tenho os meus alunos fixos, que eu já tenho as minhas lessons, que eu já investi em bastante plataforma de vídeo, aula,
como que eu posso fazer para crescer, aonde que eu posso crescer, onde que eu posso expandir. E aí ele começa a investir seu tempo, seu dinheiro, pesquisa profissionais que trabalham com isso, e só que aí vai ficando cada vez mais específico e que nem quando a gente fala sobre nichos no inglês, quanto mais específico, mais caro é. Por exemplo, quero fazer aulas de inglês para medicina, uma coisa bem específica da medicina para neurociência, assistir congressos e tudo mais. Provavelmente um professor que é especialista nisso, ele vai cobrar um valor mais caro. E é a mesma coisa que acontece quando a gente vai percebendo também coisas para a gente se profissionalizar também. Eu quero aprender a mexer no Notion. Uma mentoria de Notion hoje, olha, eu vou dizer que eu não sei quanto tá, mas a teacher Laura, estou fazendo com ela, né, eu fui convidada a participar com ela, nossa, assim, olha, é tão específica, tanto detalhe, que é muito enriquecedor. E é uma coisa que eu não aprenderia a fazer sozinha. Então, a gente vai sempre se profissionalizando, vai sempre conhecendo mais, aprendendo mais, e daí a gente vai crescendo, nossos alunos vão crescendo, vai todo mundo crescer junto. Então, isso é muito importante também. A gente se profissionalizar como professor, como empreendedor, como, enfim, no que der. E também tem outro detalhe, né? Que a gente pensa em... Quando a gente vai se profissionalizando, a gente pensa depois em delegar tarefas. Beleza? Eu acho muito importante a gente aprender a fazer antes de delegar algumas questões. Por exemplo, a contabilidade da Hype, hoje em dia, ela foi delegada para uma empresa de contabilidade, para a Marquesan. No início, quando eu era professora autônoma, eu não tinha dinheiro para investir nisso, né? Então eu fazia sozinha as notas fiscais, eu aprendi a fazer tudo sozinha. Só que no momento em que cresceu e que daí eu precisei procurar um profissional sobre isso, beleza, entrou no orçamento, precisei fazer, é isso que vai ser feito. Tem muitas coisas que a gente tem que desapegar um pouco da ideia de, mas é que eu não quero, mas é que eu não gosto, e entender que é um fluxo natural e que a gente precisa, sim, fazer esse desapego de algumas questões. Mas é que eu não queria fazer um curso de captação de alunos, eu não queria investir numa mentoria agora, eu sinto que não é o momento. Mas é que, às vezes, não é questão de querer, às vezes tu quer se profissionalizar, às vezes tu quer o resultado, mas tu não quer fazer o investimento para ter aquele resultado. E eu falo isso como uma pessoa que faz isso constantemente. Então, é muito importante a gente estar consciente disso. Eu queria ter uma metodologia um pouquinho mais organizada ali na área burocrática, só que eu não sei mexer nas planilhas e eu também não queria comprar uma planilha pronta, porque eu queria fazer a minha. Mas aí é uma decisão. Tu quer ser mais organizado, beleza? Vamos fazer isso. Mas aí, ou tu vai ter que aprender a fazer, ou tu vai ter que contratar alguém que sabe. Não existe uma terceira opção. Ou, enfim, fazer uma parceria, né, com uma pessoa, mas tá ali dentro do contratar alguém que sabe, vai trocar alguma coisa com aquela pessoa. Mas o meu marido sabe fazer planilhas, ele faz para mim, para minha escola. Ótimo, beleza, acho que isso é bem legal, né? Sócios, parceiros. Mas, enfim, a lógica é, se tu quiser um resultado diferente, tu vai ter que tomar uma atitude que vai te levar aquele resultado. Do mesmo jeito que os nossos alunos de inglês, eles querem falar inglês, eles vão precisar ter aula. Não existe um atalho, não existe uma coisa diferente a se fazer. E é muito importante que nesse momento tu perceba que tu vai precisar contratar uma pessoa em quem tu confia. E daí entra esse novo degrau, né? Como que eu vou fazer para escalar esse degrau? Eu vou precisar pesquisar, vou ter que ter algumas opções para poder tomar minha decisão. Então, entende onde eu quero chegar? Chega um momento da vida que a gente tá ali, a gente vai ter que escolher qual caminho seguir. Ou a gente continua do jeito que tá, ou se a gente quiser evoluir, a gente vai precisar tomar decisões diferentes do que a gente está tomando. E eu anotei aqui alguns tópicos para falar, mas eu acho que, no geral, era isso. Não vou ficar repetindo, né? Porque eu não quero ficar repetitiva. A live vai ficar gravada, então, se tu tiver alguma dúvida também, pode me mandar ali na DM. Tipo, eu ouvi a parte da live que tu falou de tal coisa, queria entender um pouquinho mais. E, na verdade, essa live aqui, ela foi um pouquinho mais para mostrar
né, para te fazer refletir sobre qual que seria o próximo passo no momento em que tu está agora. Nem é só sobre captação de alunos, é sobre tudo que envolve o enxergar que tu precisa fazer alguma coisa diferente. Estou com dificuldade na captação de alunos, como que eu posso fazer? Entende? Então, deixa eu pensar aqui se tinha mais alguma coisinha. Investimento das aulas, que para o aluno seguir crescendo nas aulas, é importante também que ele tenha o teu exemplo de seguir crescendo. Eu acho que no geral era isso, teacher. Espero que a live tenha sido boa para te ter alguns insights de qual o próximo passo que tu precisa tomar na tua carreira. Isso é outra coisa importante, né? Às vezes a gente abre o Instagram, a gente é bombardeado de informações de faça tal coisa, monte turma, faça não sei o quê. Só que às vezes a gente não quer fazer essas coisas. Por isso que a gente precisa estar muito em contato com o autoconhecimento, né? A gente precisa muito se preservar e pensar em como que a gente quer evoluir, como que a gente pensa na nossa vida daqui a um tempo, para que a gente não caia nessa. Porque, por exemplo, claro, também nenhuma decisão é eterna, né? Às vezes a gente pensa de, eu quero contratar uma pessoa para me ajudar. E a gente contrata, é uma experiência ruim, tu não gostou, é uma responsabilidade muito grande, tu prefere ter uma liberdade maior para poder viajar mais, enfim. E aí tu percebe que tu não gostou. Tu prefere trabalhar sozinho e ter uma coisa um pouquinho mais high ticket, né? Uma coisa um pouquinho mais cara. Então tu vai se especializar e aí tu vai fazer isso. Aí tu experimenta, não gostou também. Sempre tem uma nova possibilidade. E isso é uma coisa muito valiosa da vida, né? Que é as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder da escolha. Ficou meio coach essa live, percebi agora. Mas é que é muito importante que tu tenha essa perspectiva, para que tu possa seguir tomando as decisões que vão te fazer chegar num lugar onde tu realmente quer. E não só porque alguém do Instagram falou que é importante tu ter turmas, porque tu precisa ter turmas de conversação, senão tu tá perdendo dinheiro. Não é sobre isso. Mas se tu sente que tu quer montar uma turma para testar, para ver como é preciso que tu tome essa decisão para que tu possa enxergar como que tu pode fazer para montar a turma. Como que tu vai montar a tua turma, como que ela vai acontecer, quando, onde, não sei qual é o próximo passo para montar uma turma, então eu vou investir em um material que fala sobre isso, vou pesquisar aqui na internet um material gratuito que fala sobre isso. Encontrei uma teacher aqui que faz um conteúdo legal, gostei dela, vou mais atrás. Então, é muito importante ter esse contato consigo mesmo, para que tu possa perceber aonde que é a evolução do teu momento, do teu negócio, tá? E que tu perceba que se, por exemplo, o que tá te fazendo ficar com uma pulga atrás da orelha é a questão da captação de alunos, que é o tópico da live, pra gente não fugir muito também, como que eu posso fazer para captar novos alunos? Será que eu continuo tentando estratégias diferentes? Eu peço para o ChatGPT, eu contrato alguém para me ajudar? Então, tudo isso entra nesse ponto, que não deixa de ser diferente também dos nossos alunos, né? Eles estão ali, eles percebem que eles precisam de inglês, porque eles vão se mudar, porque eles conseguiram uma oportunidade de intercâmbio, eles se veem com aquela decisão e eles falam, aonde que eu posso ir agora? O que que eu faço? Eu peço ajuda para o ChatGPT, eu uso o Duolingo, ou eu contrato um professor? O que que eu faço? E ele chega na decisão de contratar um professor, e daí ele vem com um novo desafio. Qual professor que eu contrato? E aí ele provavelmente vai ver, né? Todos esses pensamentos que eu estou compartilhando aqui, é muito importante que o teacher pense ativamente nisso quando ele está organizando posts do Instagram, quando ele está organizando o seu Instagram profissional, quando ele está organizando a sua ideia de negócio. Isso fica de lembrete para mim também, tá? Porque quando a gente está começando, a gente é tanta decisão, tanta coisa que a gente tem que fazer, que a gente acaba não pensando no lado do aluno. Mas por que o aluno vai me contratar, né? Qual que é o diferencial que eu tenho? Enfim, já estou começando a ficar repetitiva. Vou encerrar por aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou ao vivo. Muito obrigada também tu que está assistindo a gravação. É muito importante. Para mim, eu me sinto útil sabendo que eu estou ajudando outros teachers. E fico muito feliz também de estar podendo compartilhar esses conhecimentos, né? Eu não quero mercantilizar todos os conhecimentos. Eu acho que muitas coisas é importante a gente compartilhar, principalmente meios de pensar. E vai ficar gravado, então pode assistir. Qualquer dúvida, tu pode me mandar na DM. E
Se tu quiser mais lives também sobre assuntos diferentes, por favor, me avise, me diga o que você quer, que eu organizo aqui um roteiro, um tempinho para conversar contigo, tá? E se tu quiser uma coisa mais específica, também tem a minha mentoria, né? Se tu quiser um auxílio um pouquinho maior. A mentoria hoje, ela está por R$ 997 à vista, mas ela pode ser parcelada em até 12 vezes. E com a taxinha lá da plataforma do Cactus, que é por onde eu vendo. Daí, dentro da mentoria, a gente tem 2 encontros ao vivo, de 1h30 cada um. Sinceramente, as mentoradas, elas usam um encontro e já é o suficiente, porque elas se viram, assim, elas voam. Muitas vezes é algum detalhe, alguma questão exatamente do que eu falei aqui na live hoje, contextual, de entender o momento que elas se encontram, e aí depois que elas conseguem enxergar. Ai, me dá uma alergia nos olhos, acho que é da luz. E elas, depois de conseguirem enxergar o momento em que elas estão, elas conseguem se virar 100% sozinhas. Então, e essa é a ideia, né? Não é ficar presa a uma mentora, é conseguir se tornar uma professora legitimamente autônoma, é conseguir enxergar o seu próprio negócio como sendo seu. Mas muitas vezes a gente precisa desse pontapé inicial, de uma ajuda inicial. Então, por isso que eu ofereço a mentoria, né? Uma ajuda um pouquinho mais de perto. E além dos 2 encontros ao vivo de 1h30, a gente também oferece. A gente, no caso, a minha secretária, que sou eu, enfim, né, toda a equipe, que sou eu e as minhas outras versões, nós oferecemos a plataforma com os vídeos principais das 4 principais pilares de um professor particular, que é a parte burocrática, a parte pedagógica, a parte de marketing e a manutenção do seu negócio. Tá? E o que tem cada um desses módulos, né? São 4 módulos principais e vários módulos extras com muitas participações importantíssimas. E esse mês, inclusive, eu fechei a melhor parceria que eu podia ter fechado, que foi com a Dani, da Horta da Fortuna, que foi ela que me ajudou a organizar o financeiro do meu negócio, e eu finalmente consegui virar ME com ela. E ela ofereceu para as minhas mentoradas, que já estão sendo mentoradas, uma consultoria de 40 minutos para ajudar elas a organizarem os negócios delas. Então, olha, muito legal mesmo. Fiquei bem feliz de poder oferecer isso para os mentorados, porque a gente não aprende a lidar com o financeiro quando a gente está na faculdade, quando a gente está não aprendemos. Então, foi muito importante ter conseguido essa parceria. Também tem com a Teacher Laura, que ela ajuda com o STO, de sistema para teachers otimizar, com o Notion, através do Notion, na organização dos teachers. Ficou muito legal também. E também a gente oferece 40 lessons, mais de 40 agora, né? Lessons gratuitas para que os teachers utilizem com os seus alunos. Então, a gente tem os 2 encontros de 1h30, as aulas de cada um desses módulos, né? De como virar MEI, obrigações de MEI, as atualizações eu sempre vou colocando lá no nosso grupo do WhatsApp também. Falo sobre turmas, montar turmas. Na parte de marketing, a gente fala até sobre criação de campanha, que é uma coisa extremamente importante hoje em dia. Então, sem conhecimento, tu não vai ficar, né? E ao investir na mentoria, acontece exatamente isso que eu estava comentando aqui na live, né? A gente investe em nós mesmos, nos nossos conhecimentos, e o aluno começa a perceber que está sendo investido, que ele vai gostando também do que a gente está entregando mais, né? Então era isso, pessoal. Muito obrigada. Vou encerrar aqui. Qualquer dúvida, estarei lá no Insta.